Olá, graça e paz do Senhor Jesus. André Carvalho mais uma vez aqui com você. Bem-vindo de volta ao canal Para Edificar e vamos aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Como falei no vídeo anterior, não estou trazendo nada inédito, mas espero que isso sirva para a edificação de muitos que talvez não tenham tido contato com esse conteúdo. Vamos falar sobre Davi, homem segundo o coração de Deus. Vamos entender o texto. Primeiro vamos ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Ele diz assim: Porém, isso foi Samuel repreendendo Saul por um comportamento que ele estava tendo e coisas que ele fez desobediente ao Senhor. Aí ele vem com uma palavra da parte de Deus para Saul, dizendo: Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Essa advertência, essa reprimenda que Samuel faz contra Saul, foi porque Deus já tinha abandonado Saul por conta de várias coisas que ele tinha feito. Então Deus já tinha determinado, já tinha escolhido alguém. Quando fala aqui que o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, eu acho que muitos, a maioria, eu também até um certo tempo, eu não deixo, não escondo que tempos atrás eu pensava também do mesmo jeito e hoje eu trago uma nova perspectiva, um novo olhar, porque eu acredito que vai servir também para a edificação de outros. Entendendo o texto, fica mais fácil fazer a aplicação. Concorda comigo? Como eu estava falando, pensa assim logo assim em alguém que tinha um coração igual ao coração de Deus. E nessa compreensão, eu e outras pessoas já ficamos discutindo o que seria esse segundo o coração de Deus, porque Davi tinha feito tanta coisa errada. A gente conhece a história de Davi, eu não vou aqui recontá-la, mas a gente sabe da história de omissão com relação aos filhos e o que ele fez com relação a Urias, que foi um general do seu exército. Então, quantas coisas Davi fez de errado? E alguém diz, como é que pode um homem que fez tanta coisa errada dizer que é um homem segundo o coração de Deus, que tem um coração igual de Deus? Aí é que está a questão. Quando o povo escolheu Saul, foi o desejo do coração do povo, porque eles queriam ter um rei como todas as outras nações. No caso de Davi, não foi o povo quem escolheu, foi Deus quem escolheu. Logo, Davi foi escolhido segundo o coração de Deus, diferentemente de Saul, que foi escolhido por vontade do povo. Então, a gente precisa entender que o texto não está dizendo que o coração de Davi era igual ao coração de Deus, ou tentar encontrar explicações, como, por exemplo, como já falamos, porque ele era um homem que se arrependia do seu pecado, porque era um homem que reconhecia os seus erros, porque era um homem que era voltado para o louvor e adoração, porque foi no seu reinado que ele instituiu o que hoje chamamos de ministério de louvor, ou ministério de canto, com música, com canto e instrumentos. Mas, na verdade, o que Samuel diz a Saul não é que Davi tinha um coração igual de Deus, Deus estava buscando alguém com um coração semelhante ao dele. Não. Deus estava buscando alguém segundo o seu propósito. O propósito de Deus. Deus tinha um propósito e estava buscando esse homem que estava dentro do seu propósito. Para entendermos, vamos ouvir o próprio Davi falando com as suas palavras o que quer dizer esse segundo o coração de Deus. Vamos abrir aqui o segundo livro de Samuel, capítulo 7. Vamos ler 18 a 21. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é minha casa que me trouxeste até aqui? Casa que é família, não é casa construção. E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová? E que mais te falará ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Então a gente percebe aqui que nas palavras de Davi, Davi não estava falando em semelhanças de corações. Davi estava dizendo que segundo a palavra e o propósito de Deus, a palavra e o coração de Deus, Deus fez todas essas coisas e revelou isso a Davi. Essas mesmas palavras se repetem em outro livro. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, 16 a 19. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus?
e com a minha casa que me trouxeste até aqui. E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e proveste-me, segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Que mais se dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu bem conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas, para fazer notórias todas estas grandes coisas. Então, a gente percebe que aqui, a expressão segundo o teu coração, ou segundo o coração de Deus, não está falando que era alguém que tivesse um coração semelhante ao coração de Deus. Aqui está falando que Deus escolheu um homem, escolheu Davi, conforme o propósito que ele tinha no seu próprio coração. Deus tinha um propósito no seu coração. Então, segundo o coração de Deus, segundo o propósito que estava no coração dele, ele coloca Davi como rei do povo de Israel. Então, a gente precisa entender o texto lendo cuidadosamente. Vamos ver um outro texto em que aparece essa expressão e que nesse outro texto, aí podemos entender que Deus está falando de alguém com um coração, vou colocar assim, semelhante ao coração de Deus. Vamos abrir esse texto em Jeremias. Vamos ler Jeremias 3,15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Então, aqui nesse texto, a gente pode dizer que Deus prometeu dar pastores segundo o seu coração. Pastores que o obedecessem, que andassem segundo a sua vontade. Então, nesse texto, podemos dizer essa expressão aqui em Jeremias é segundo o coração de Deus, realmente. Segundo o que há no coração dele, no sentido de fazerem aquilo que Deus quer, deseja, etc. Mas lá em Davi, ou a respeito de Davi, não era que Davi teria um coração igual ao coração de Deus. A gente pode, inclusive, cantar aquela canção, não é? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Mas aqui, quando se refere a Davi, era segundo o que estava no coração de Deus. Deus tinha um propósito, Deus tinha uma intenção, e assim, de acordo com o que estava no seu coração, ele chamou Davi e o colocou rei sobre Israel. Então, entendendo esse texto, nós podemos então fazer a aplicação dele quando estivermos pregando, ensinando, discipulando, fazendo o nosso papel. Mas é extremamente necessário, sempre, sempre, ir ao texto e entendê-lo. E pode usar todas as versões ou traduções possíveis da Bíblia para esclarecer o contexto. O que eu estou lendo, o que eu acabei de ler para vocês, é da Almeida Revista e Corrigida. Você pode usar a Almeida Edição Contemporânea, pode usar a King James atualizada ou a King James 1611, pode usar a NVI, a NVT, a Nova Almeida atualizada. É só passar pela peneira, estudar um pouco mais, sair da superficialidade para entender um pouco mais. É necessário fazer isso. E eu conclamo você a fazer isso. Para finalizar esse texto, eu aconselho que você, já tem muito tempo, lembre daquele texto de Hebreus. Hebreus fala sobre mestres pelo tempo. Existem mestres que são bons. A gente já viu naquele outro vídeo que fala sobre a pirâmide eclesiástica, se ela existe. Mestres por dom é uma coisa, mas mestres pelo tempo é outra. Então, se você já tem muito tempo, já anos na igreja, anos no reino do Senhor, não fique parado ali só alimentando seu entendimento, seu coração e sua alma com aquilo que você aprendeu há 10 anos, 20, 30 anos atrás. Busque mais, conheça mais, se capacite mais, justamente para cumprir a grande comissão no seu aspecto completo, que é não só, eu sempre digo, não só pregar o evangelho, mas discipular, fazer discípulos. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. E quanto a esse texto, Davi era um homem segundo o coração de Deus, segundo o propósito dele. Eu espero que você também seja alguém segundo o coração de Deus. Ou seja, que Deus tem um propósito maravilhoso para te usar, glorificar o nome dele através de você. É o que eu espero. E espero você no próximo vídeo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.